seja muito bem-vinda, eu sou a Ellen Joanella e esse é meu canal de moda e estilo. E gente, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, que inclusive eu vou deixar aqui nos cards. E é muito importante você começar assistindo esse vídeo que tá aqui em cima, para você entender o início dessa história que é revitalização de guarda-roupa. Bom, vocês pediram nos comentários lá no outro vídeo e eu trouxe a sequência para a gente continuar entendendo a como fazer essa revitalização periodicamente no nosso armário, inclusive para a gente compreender melhor o nosso estilo. Lá no outro vídeo eu expliquei bem a importância assim da gente conseguir periodicamente ver o que está rolando lá dentro do nosso guarda-roupa, entender quais são as peças que estão funcionando ainda, as que não estão, fazer pilhas para a gente fazer a separação do que sai, do que precisa ser consertado, o que precisa de uma lavagem especial. Enfim, lá tem o passo a passo para vocês compreenderem um pouco melhor como iniciar esse processo, e nesse vídeo aqui eu vou continuar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever. Inclusive, se esse vídeo te ajudar, deixa pelo menos um coraçãozinho aqui nos comentários para saber que você gostou e envie esse conteúdo para ajudar alguma amiga que pode se beneficiar com esse tipo de assunto também. Vamos lá para o vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou dar continuação, como eu falei, do vídeo anterior. E aí a próxima regra, que eu acredito que seja uma regra infalível para a gente sempre construir um guarda-roupa coeso, é a regra 1:5, que para cada uma parte de baixo, a gente tem que ter pelo menos 5 partes de cima que combinem com ela. Inclusive, a proporção ideal é sempre ter mais partes de cima do que partes de baixo. E por quê? Porque a parte de baixo ela é a parte que fica mais distante do nosso rosto. Logo, ela não marca tanto se a gente fizer a repetição dessa roupa ao longo dos dias, da semana, enfim. Porém, a parte de cima, por estar muito próximo aqui do nosso rosto, ela sempre vai causar um efeito muito mais efetivo na nossa imagem. Tanto que na coloração pessoal, as cores que não harmonizam com a nossa paleta, quando colocadas na parte de baixo, elas não têm muito efeito sobre a nossa pele. As partes de cima, sim. Então, da mesma forma, não só essa questão da coloração pessoal, mas também se você repetir muitas vezes a parte de cima no mesmo look, você vai ver que as pessoas elas vão começar a marcar esse look. Inclusive, você não vai se sentir tão bem, vai parecer que você vai estar sempre se vestindo da mesma maneira. Então, a proporção ideal é sempre você pensar que você tem que ter mais partes de cima e que cada parte de baixo que você tenha, pelo menos 5 partes de cima tem que combinar com essa parte de baixo. Então, para ficar claro para vocês, o que é parte de baixo? Calça, shorts, saia longa. E partes de cima é o que? Camiseta, camisa, colete, blazer, casaco. Tudo que vai aqui na parte de cima vai contar como parte de cima. Então, não necessariamente, por exemplo, a gente precisa fazer essa divisão de 5 partes de cima só em blusas, por exemplo. Então, se soma tudo aquilo que você tem de parte de cima e tudo aquilo que você tem de parte de baixo. E outra questão que é bem importante para a gente entender o porquê dessa proporção é que se a gente tem mais variedade na parte de cima e menos variedade na parte de baixo, a gente compreende que a gente consegue um maior número de variações com menos quantidade de roupa. Então você vai lá no shopping, você viu uma parte de baixo e aí você tem que entender se essa parte de baixo ela vai combinar com as partes de cima que você tem no seu guarda-roupa. Então, quanto mais você conseguir fazer esse raciocínio, principalmente na hora da compra, mais assertiva vai ser a sua compra e aí você fica menos suscetível em comprar coisas que não combinam com aquilo que você já tem. Bom, agora outra regra que é bem bacana, e essa regra é a regra da substituição, que seria a regra 1:1. Gente, essa regra é uma regra que eu gosto muito, por quê? Porque ela acaba nos mostrando quando a gente está sendo mais consumista do que necessariamente comprando por uma necessidade. Então a regra funciona desse jeito e é muito simples. Para cada peça que entra no seu guarda-roupa, deve-se sair uma peça que você não esteja usando. E aí, por que eu gosto tanto dessa regra? Por quê? Porque você vai pensar 2 vezes em comprar uma roupa se você já ama tudo aquilo que você tem no guarda-roupa. Claro, existem eventos pontuais que a gente vai precisar comprar roupas especiais, enfim, depende muito do ponto de construção que nós estamos no nosso guarda-roupa.
Tem gente que já tá aplicando essas regras, esses conceitos, né, dentro do estilo pessoal, e essa pessoa já tem uma construção de guarda-roupa muito bacana, tudo que ela tem lá ela ama, tudo que tem lá representa ela, tudo que tem lá cabe nela, cabe na vida, na rotina, nas necessidades que ela tem. E aí fica cada vez mais difícil aplicar essa regra, mas essa regra ela é muito importante porque ela mostra de fato se a gente precisa daquela roupa ou não. Muitas pessoas acabam gastando muito dinheiro, principalmente porque compra muita coisa repetida. Então tem pessoas assim, eu sou apaixonada por camisa branca. Eu, por exemplo, eu amo camisa branca. Eu acho que é um dos itens assim, mais versáteis que a gente pode ter no guarda-roupa, ainda mais dependendo da modelagem dela. Eu particularmente gosto muito das modelagens mais oversize. E aí o que acontece? Isso não quer dizer, pelo fato de eu amar, é que eu preciso ter lá 10 modelos de camisa branca no meu armário, porque, gente, no final, camisa branca é camisa branca. Então, se eu tiver uma slim mais, né, assentada no corpo, uma oversize, uma de manga curta e as de manga longa, já tá suficiente ter ali 2, 3 modelos de camisa branca no meu armário que venha me atender. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala só sobre camisa branca e eu vou deixar aqui nos cards também para você aprender um pouco mais a diferença, porque às vezes a gente acha que também qualquer camisa branca é camisa branca, mas depende muito. E aí você pode aprender qual é a camisa branca que mais se aproxima do seu estilo pessoal e do seu gosto. Bom, e aí acontece muito isso, às vezes as pessoas elas compram excessivamente aquilo que elas gostam, por exemplo, gosto muito de calça jeans. Aí a pessoa vai lá e ela vai comprar um excesso de calças com lavagens e cortes muito parecidos e isso vai criando realmente um acúmulo de coisas lá dentro do guarda-roupa e é o que a gente justamente está falando aqui, que não é interessante para a construção do nosso estilo. Isso pode parecer uma bobagem, até você vai falar assim, Ellen, mas o que eu vejo é que muitas pessoas que são estilosas, né? Porque aí tem essa palavra, eu não gosto de usar esse termo dessa forma, mas eu vou falar para que isso seja compreendido pelas pessoas que estão me vendo, é que você vai falar assim, eu vejo várias pessoas que são muito estilosas e elas têm closets gigantescos, e aí principalmente as influenciadoras, né? As grandes influenciadoras têm muito acúmulo de roupa. Gente, é isso que eu tô falando, depende da vida de cada pessoa. Às vezes essas pessoas que são muito famosas, muito influentes, elas realmente são pessoas que têm uma vida social muito agitada. Muitas coisas que elas têm lá, elas ganharam, fizeram algum tipo de trabalho que ganharam essa roupa. E eu vejo que mesmo essas pessoas, quando passam pelo processo de consultoria de estilo, elas são levadas ao processo de retirar também o que está acumulado lá. Então você vê que assim, pode ser que essa pessoa ela tenha esse acúmulo de roupas lá, o que não significa é que ela usa tudo que ela tem lá. Então por isso que você entender a sua rotina é que vai fazer você entender qual é a necessidade da quantidade de roupa que você tem lá. Então, eu sou uma pessoa que sou uma figura pública, eu faço muito essa coisa de marcar presença em eventos. Eu tô sempre em muitas festas, muitos eventos sociais. Eu sou uma pessoa que constantemente eu estou na rua fazendo reuniões em lugares diferentes, com empresas, pessoas diferentes. Então talvez exista uma necessidade de um armário maior. Mas você vai ver que existem rotinas e situações que demandam muito pouco do nosso armário, e principalmente porque a gente tem que começar a pensar na questão também do meio ambiente. Infelizmente a gente sabe que a moda, o mercado de moda é sim um dos maiores poluentes do planeta. Por quê? Porque existe sim uma grande produção de roupas que estão longe de ser a demanda necessária que o planeta tem em relação à necessidade de compra. E isso acaba sendo descartado e principalmente sendo descartado em países subdesenvolvidos, países que já sofrem por outras questões de dificuldade mesmo de desenvolvimento e acabam sobrecarregando esses lugares. Então é muito difícil. Graças a Deus a gente está vendo crescer várias iniciativas que vão conscientizar as pessoas cada vez mais dessa compra excessiva e também as marcas a ter uma responsabilidade socioambiental em relação à produção de roupas que elas fazem, né, a cada coleção, a cada ano, e isso vai
trazendo uma consciência maior, além dos brechós, que é essa moda circular que fala, né, da gente repassar aquilo que a gente não usa mais. Os brechós têm crescido assim muito e eu sou assim totalmente adepta a favor dos brechós. Compro muito em brechó, inclusive eu sou muito mais apaixonada hoje em comprar em brechó do que em loja, porque os brechós faz a gente encontrar peças especiais, peças únicas que talvez não são produzidas mais, peças vintage, por exemplo, que também são peças que foram confeccionadas em outra época, e aí isso já por si só traz uma linguagem visual retrô, mais antiga, e isso para quem gosta desse ar nostálgico de pensar, né, em como o passado era em relação à moda e gosta de trazer esses elementos para o seu estilo pessoal, é bem bacana também. Então é muito importante a gente ter essa consciência, é por isso que eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês aprenderem a como se relacionar com o seu guarda-roupa, como construir o seu estilo, a como construir o seu armário dia após dia de uma maneira mais consciente de si mesma e também em relação às outras pessoas, ao meio ambiente. Isso é uma atitude muito positiva. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já aplicavam alguma dessas regras na sua vida ou alguma outra que ajuda na sua organização em relação ao seu armário, que eu quero saber. Deixa pelo menos um coraçãozinho para eu saber que você gostou desse conteúdo. Deixa o seu like também, envia esse vídeo para alguma amiga. Se inscreve no canal e semanalmente eu quero continuar produzindo conteúdos que realmente venham ajudar você a desenvolver o seu estilo pessoal, a ter esse autoconhecimento sobre si mesma e poder comunicar quem você é para o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Eu amo brechó realmente virou assim a minha paixão. E como eu já falei no vídeo, brechó é realmente esse contato que a gente tem com roupas de muita qualidade também por um preço muito acessível. Então você vê que várias pessoas, principalmente brechós que conseguem fazer uma curadoria bacana, conseguem trazer peças praticamente novas, com preço extremamente acessível e uma qualidade muito boa também. Então assim, é 10 de 10 comprar em brechó.